Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui para poder ler a palavra de Deus. Hoje nós vamos finalizar com o Evangelho de João. Vamos ler hoje do capítulo 18 até o capítulo 21 do Evangelho de João. Aqui nós vamos ler um pouco na história de hoje sobre a morte e a ressurreição de Cristo, aquele que morreu para nos salvar. Vamos lá dar início então no Evangelho de João, capítulo 18. Tendo dito isso, Jesus saiu com os seus discípulos e foi para o outro lado do riacho do Cedro, onde havia um jardim. Ele entrou no jardim com os discípulos. Jesus já tinha se reunido aí muitas vezes com seus discípulos. Por isso, Judas, que estava traindo Jesus, também conhecia o lugar. Judas arrumou uma tropa e alguns guardas dos chefes dos sacerdotes e fariseus e chegou ao jardim com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu e perguntou a eles: Quem é que vocês estão procurando? Eles responderam: Jesus de Nazaré. Jesus disse: Sou eu. Judas, que estava traindo Jesus, também estava com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram no chão. Então Jesus perguntou de novo: Quem é que vocês estão procurando? Eles responderam: Jesus de Nazaré. Jesus falou: Já lhes disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem os outros ir embora. Era para se cumprir a escritura que diz: Não perdi nenhum daqueles que me deste. Simão Pedro tinha uma espada. Desembainhou a espada e feriu o empregado do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome do empregado era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Guarde a espada na bainha. Por acaso não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então a tropa, o comandante e os guardas das autoridades dos judeus prenderam e amarraram Jesus. A primeira coisa que fizeram foi levar Jesus até Anás, que era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Caifás é aquele que tinha dado um conselho aos judeus: é preciso que um homem morra pelo povo. Simão Pedro e o outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Mas Pedro ficou fora, perto da porta. Então, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a porteira e levou Pedro para dentro. A empregada, que tomava conta da porta, perguntou a Pedro: Você não é também um dos discípulos desse homem? Pedro disse: Eu não. Os empregados e os guardas estavam fazendo uma fogueira para se esquentar, porque fazia frio. Pedro ficou se esquentando junto com eles. Então o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e do seu ensinamento. E Jesus respondeu: Eu falei às claras para o mundo. Eu sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Não falei nada escondido. Por que você me interroga? Pergunte aos que ouviram o que eu lhes falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que estavam aí deu uma bofetada em Jesus e disse: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Jesus respondeu: Se falei mal, mostre o que há de mal. Mas se falei bem, por que você bate em mim? Então Anás mandou Jesus amarrado para o sumo sacerdote Caifás. Simão Pedro ainda estava lá fora se esquentando. Perguntaram a ele: Você também não é um dos discípulos dele? Pedro negou: Eu não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquela a quem Pedro tinha decepado a orelha, disse: Por acaso eu não vi você no jardim com ele? Pedro negou de novo, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus para o palácio do governador. Era de manhã. Mas eles não entraram no palácio, pois não queriam ficar impuros, para poderem comer a ceia pascual. Então Pilatos saiu para fora e conversou com eles. Que acusação vocês apresentam contra esse homem? Eles responderam: Se ele não fosse malfeitor, não o teríamos trazido até aqui. Pilatos disse: Encarreguem-se vocês mesmos de julgá-lo, conforme a lei de vocês. Os judeus responderam: Não temos permissão de condenar ninguém à morte. Era para se cumprir o que Jesus tinha dito, significando o tipo de morte com que ele deveria morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou:
Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Você diz isso por si mesmo, ou foram outros que lhe disseram isso ao meu respeito? Pilatos falou: Por acaso eu sou judeu? O teu povo e os chefes dos sacerdotes entregaram a mim. O que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue às autoridades dos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Você está dizendo que eu sou o rei. Eu nasci e vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Todo aquele que está com a verdade ouve a minha voz. Pilatos disse: O que é a verdade? Trazendo aqui a explicação que a própria Bíblia traz para a gente sobre esse versículo que nós lemos, diz o seguinte: Jesus confirma que é rei. Então Jesus, ele é o rei. Sua realeza, porém, não é semelhante à dos poderosos deste mundo. Estes exploram e oprimem o povo, enganando-o com um sistema de ideias para esconder sua ação. É o mundo da mentira. Jesus, ao contrário, é o rei que dá a vida, trazendo aos homens o conhecimento do verdadeiro Deus e do verdadeiro homem. Seu reino é o reino da verdade, onde a exploração dá lugar à partilha e a opressão dá lugar à fraternidade. Olha que lindo. Trazendo aos homens o conhecimento... Jesus, ao contrário, é o rei que dá a vida, trazendo aos homens o conhecimento do verdadeiro Deus e do verdadeiro homem. Então Jesus, ele é o rei, não como os reis deste mundo, onde oprimem, onde escravizam as pessoas. Pelo contrário, Jesus, ele é o rei que dá a vida, que traz a liberdade. Ele mostra o caminho, a verdade e a vida para alcançarmos a salvação. Esse rei é incrível, esse rei é Jesus. Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro das autoridades dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nele nenhum motivo de condenação. Contudo, existe um costume entre vocês, que eu lhes solte alguém na Páscoa. Vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? Então eles começaram a gritar de novo: Ele não, solte Barrabás. Barrabás era um bandido. Capítulo 19. Então Pilatos pegou Jesus e mandou flagelar. Os soldados traçaram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram Jesus com um manto vermelho. Aproximavam-se dele e diziam: Salve, rei dos judeus, e lhe davam bofetadas. Olha para você ver. A realeza do mundo, a realeza que traz a vida verdadeira, foi caçoada. Pilatos saiu de novo e disse: Vejam, eu vou mandar trazer aqui fora o homem para que vocês saibam que não encontro nenhuma culpa nele. Então Jesus foi para fora, levava a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhe: Eis o homem. Vendo Jesus, o chefe dos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifique, crucifique. Pilatos disse-lhes: Encarreguem-se vocês mesmos de crucificá-lo, pois eu não encontro nenhum crime nele. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo a lei ele deve morrer porque se fez filho de Deus. Quando ouviu essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Pilatos entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus ficou calado. Então Pilatos perguntou: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Você não teria nenhuma autoridade sobre mim, se ela não lhe fosse dada por Deus. Por isso, aquele que me entregou a você tem pecado maior. Por causa disso, Pilatos se esforçava para soltar Jesus. Mas os judeus gritavam: Se você soltar esse homem, você não é amigo de César. Todo aquele que pretende ser rei se coloca contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora. Fez que Jesus se sentasse numa cadeira de juiz no lugar chamado Pavimento, que em hebraico se dizia Gábata. Era véspera da Páscoa. Por volta do meio-dia, Pilatos disse aos judeus: Aqui está o rei de vocês. Eles começaram a gritar: Fora, fora, crucifique. Pilatos perguntou: Mas eu vou crucificar o rei de vocês?
O chefe dos sacerdotes responderam: Não temos outro rei além de César. Então, finalmente Pilatos entregou Jesus a eles para que fosse crucificado. Eles levaram Jesus. Jesus carregou a cruz nas costas e saiu para um lugar chamado Lugar da Caveira, que em hebraico se diz Gólgota. E aí crucificaram Jesus com outros 2 homens, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou também escrever um letreiro e colocou-o na cruz. Estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então o chefe dos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não deixe escrito o Rei dos Judeus, mas coloque: Este homem disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Mas Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Quando crucificaram Jesus, os soldados repartiram as roupas dele em 4 partes, uma parte para cada soldado. Deixaram de lado a túnica, era a túnica sem costura, feita de uma peça única, de cima até embaixo. Então eles combinaram: Não vamos repartir a túnica, vamos tirar a sorte para ver com quem fica. Isso era para se cumprir a escritura que diz: Repartiram minha roupa e sortearam minha túnica. E foi assim que os soldados fizeram. A mãe de Jesus, a irmã da mãe dele, Maria de Cleófas e Maria Madalena estavam junto à cruz. Jesus viu a mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava. Então disse à mãe: Mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a sua mãe. E dessa hora em diante o discípulo a recebeu em sua casa. Então nós vemos aqui que Maria é a mãe de Jesus, é a mãe da igreja e nossa. Maria é a nossa mãe. Depois disso, sabendo que tudo estava realizado para que se cumprisse a escritura, Jesus disse: Tenho sede. Havia aí uma jarra cheia de vinagre, amarraram uma esponja ensopada de vinagre numa vara e aproximaram a esponja da boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está realizado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era dia de preparativos para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque esse sábado era muito solene para eles. Então pediram que Pilatos mandasse quebrar as pernas dos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que estavam crucificados com Jesus, e se aproximaram de Jesus. Vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado lhe atravessou o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. E aquele que viu dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que diz a verdade, para que também vocês acreditem. Aconteceu isso para se cumprir a escritura que diz: Não quebraram nenhum osso dele. E outra passagem que diz: Olharão para aquele que transpassaram. José de Arimateia era discípulo de Jesus, mas às escondidas, porque ele tinha medo das autoridades dos judeus. Depois disso, ele foi pedir a Pilatos para retirar o corpo de Jesus. Pilatos deu a autorização, então ele foi e retirou o corpo de Jesus. Nicodemos também foi. Nicodemos era aquele que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou mais de 30 quilos de uma mistura de mirra e resina perfumada. Então eles pegaram o corpo de Jesus e o enrolaram com panos de linho, junto com os perfumes, dos jeitos que os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim onde estava um túmulo em que ninguém ainda tinha sido sepultado. Então, por causa do dia de preparativos para a Páscoa e porque o túmulo estava perto, lá colocaram Jesus. Capítulo 20. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro. Ela viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo, então saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo que Jesus amava, e disse para eles: Tiraram do túmulo o Senhor e não sabemos onde o colocaram. Então Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Inclinando-se, viu os panos de linho no chão, mas não entrou. Então Pedro, que vinha correndo atrás, chegou também e entrou no túmulo. Viu os panos de linho estendidos no chão e o sudário que tinha sido usado para cobrir a cabeça de Jesus. Mas o sudário não estava com os panos de linho no chão. Estava enrolado num lugar à parte.
Então o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo, entrou também. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a escritura que diz: ele deve ressuscitar dos mortos. Os discípulos então voltaram para casa. Maria tinha ficado fora, chorando junto ao túmulo. Enquanto ainda chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um na cabeceira e outro nos pés. Então os anjos perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o colocaram. Depois de dizer isso, Maria virou-se e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. E Jesus perguntou: Mulher, por que você está chorando? Quem é que você está procurando? Maria pensou que fosse o jardineiro e disse: Se foi o Senhor que levou Jesus, diga-me onde o colocou, e eu irei buscá-lo. Então Jesus disse: Maria. Ela virou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: Não me segure, porque ainda não voltei para o Pai. Mas vá dizer aos meus irmãos: Subo para junto do meu Pai, que é Pai de vocês, do meu Deus, que é o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que Jesus tinha dito. Ou seja, Jesus está vivo. Jesus venceu todo o mal. Jesus venceu o pecado. Jesus venceu a morte e Ele nos salvou. Por isso, vamos buscar a Ele intensamente, verdadeiramente, porque Ele está vivo e é nele que temos vida eterna. É no Senhor que nós temos a salvação. Era o primeiro dia da semana. Ao anoitecer desse dia, estando fechadas as portas do lugar onde se achavam os discípulos, por medo das autoridades dos judeus, Jesus entrou, ficou no meio deles e disse: A paz esteja com vocês. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos ficaram contentes por ver o Senhor. Jesus disse de novo para eles: A paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Tendo falado isso, Jesus soprou sobre eles, dizendo: Recebam o Espírito Santo. Os pecados daqueles que vocês perdoarem serão perdoados. Os pecados daquele que vocês não perdoarem não serão perdoados. Tomé, chamado Gêmeo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos disseram para ele: Nós vimos o Senhor. Tomé disse: Se eu não vir a marca dos pregos nas mãos de Jesus, se eu não colocar o meu dedo na marca dos pregos e se eu não colocar a minha mão no lado dele, eu não acreditarei. Uma semana depois, os discípulos estavam reunidos de novo. Dessa vez, Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, ficou no meio deles e disse: A paz esteja com vocês. Depois disse a Tomé: Estenda aqui o seu lado e veja as minhas mãos. Estenda a sua mão e toque o meu lado. Não seja incrédulo, mas tenha fé. Tomé respondeu a Jesus: Meu Senhor e meu Deus. Jesus disse: Você acreditou porque viu? Felizes os que acreditaram sem ter visto. Até destaquei aqui também a explicação aqui que a Bíblia traz sobre essa passagem, que diz o seguinte: Tomé simboliza aqueles que não acreditam no testemunho da comunidade e exigem uma experiência particular para acreditar. Então, daqueles incrédulos. Jesus, porém, se revela a Tomé dentro da comunidade. Todas as gerações do futuro acreditarão em Jesus vivo e ressuscitado através do testemunho da comunidade cristã. Então Jesus ele soprou nos discípulos o Espírito Santo para que todos eles pudessem pregar o Evangelho, para que todos eles pudessem falar sobre Jesus. E esse Espírito Santo habita em nosso meio até os dias de hoje e sempre vai habitar. E é por causa do testemunho que o Espírito Santo nos guia para poder falar de Jesus, é que nós temos a certeza que Ele é o verdadeiro ressuscitado, que Ele é o verdadeiro Salvador. Por isso, confie e pregue, leve a palavra de Jesus para as outras pessoas, para que elas saibam que existe um Salvador. Vamos agora para o versículo 30 aqui. Jesus realizou diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes sinais foram escritos para que vocês acreditem que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, acreditando, vocês tenham vida em seu nome. Capítulo 21. Jesus apareceu aos discípulos na margem do mar de Tiberíades, e apareceu deste modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Gêmeo,
Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse: Eu vou pescar. Eles disseram: Nós também vamos. Saíram e entraram na barca, mas naquela noite não pescaram nada. Quando amanheceu, Jesus estava na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Rapazes, vocês têm alguma coisa para comer? Eles responderam: Não. Então Jesus falou: Joguem a rede do lado direito da barca e vocês acharão um peixe. Eles jogaram a rede e não conseguiram puxá-la para fora, de tanto peixe que pegaram. Então o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor? Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu a roupa, pois estava nu, e pulou dentro d'água. Os outros discípulos foram na barca que estava a uns 100 metros da margem. Eles arrastavam a rede com os peixes. Logo que pisaram em terra firme, viram um peixe na brasa e pão. Jesus disse: Tragam alguns peixes que vocês acabaram de pescar. Então Simão Pedro subiu na barca e arrastou a rede para a praia. Estava cheio de 153 peixes grandes. Rapaz, quanto peixe! Apesar de tantos peixes, a rede não arrebentou. Jesus disse para eles: Vamos, comam. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus se aproximou, tomou o pão e distribuiu para eles. Fez a mesma coisa com o peixe. Essa foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Cuide dos meus cordeiros. Jesus perguntou de novo a Pedro: Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Tome conta das minhas ovelhas. Pela 3ª vez, Jesus perguntou a Pedro: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Disse a Jesus: Senhor, tu conheces tudo e sabes que eu te amo. Jesus disse: Cuide das minhas ovelhas. Eu garanto a você, quando você era mais moço, você colocava o cinto e ia para onde queria. Quando você ficar mais velho, estenderá as suas mãos e outro colocará o cinto em você e o levará para onde você não quer ir. Jesus falou isso aludindo ao tipo de morte que Pedro iria glorificar a Deus. E Jesus acrescentou: Siga-me. Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que estivera bem perto de Jesus durante a ceia e que havia perguntado: Senhor, quem é que vai te trair? Quem é que vai trair-te? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai acontecer a ele? Jesus respondeu: Se eu quero que ele viva até que eu venha, o que é que vocês têm com isso? Quanto a você, siga-me. Então correu a notícia entre os irmãos de que aquele discípulo não iria morrer. Porém, Jesus não disse que ele não ia morrer, mas disse: Se eu quero que ele viva até que eu venha, o que é que você tem com isso? Este é o discípulo que deu testemunho dessas coisas e que as escreveu, e nós sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fossem escritas uma por uma, penso que não caberiam no mundo os livros que seriam escritos. Assim a gente finaliza com o Evangelho de João. Vou repetir. Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fossem escritas uma por uma, penso que não caberiam no mundo os livros que seriam escritos. Olha para você ver. Nós temos aqui o acesso à palavra de Deus, mas ele ainda fez muito mais coisa, cara. E não teria livros para poder escrever todas as bênçãos, todos os milagres, tudo aquilo que Jesus fez. Esse Senhor, esse Deus que é Jesus Cristo, é perfeito, cara. É perfeito, perfeito, perfeito. É por isso que vale a pena seguir Jesus. Ele tem coisas imensuráveis, coisas que ele faz que nós nem imaginamos. Por isso, vamos nos entregar verdadeiramente para esse Senhor, que é Jesus. Amém? Assim a gente finaliza com o livro de João e amanhã damos início ao livro de Atos dos Apóstolos, beleza? Deus abençoe sua vida e não se esqueça, tá? Jesus é o seu Salvador. Até mais. Tchau, tchau.